Ok? Então agora vamos ver só a execução do código de todos os exemplos, né? Eu expliquei as saídas, todas as execuções, mas eu fiz um código para executar tudo isso, né? Vamos para o VS Code. Tenho 3 módulos, tem os módulo main, o módulo menu e o módulo funções. Então, o menu só vai criar esse menuzinho bonitinho aqui. Olha que coisa maravilhosa, né? Então, o menu só vai criar isso daqui. O funções são todas essas funções dos exemplos, exemplo 1 até o exemplo 9. Então, tá aqui, menu, isso aqui gera essa telazinha aqui bonitinha. Isso daqui são as funções, função exemplo 1, exemplo 2, exemplo 3, 4, 5, 6, 7, de acordo com aqueles slides. Então vamos lá. Conhecendo esses arquivos. Então nós temos aqui o arquivo principal. Veja que a única coisa que ele faz é importar o módulo menu, tá aqui o danado, e importar o módulo funções. Então veja que o main apenas chama os módulos, né? Ele só faz isso. Os outros é que realmente fazem um serviço sujo. O if name, underline, underline, name, underline, underline, da biblioteca menu, nós vamos chamar a função inserir opção. Queridos, eu não vou detalhar muito, né? Porque a gente ainda não viu listas, não vimos tuplas, não vimos dicionários, né? Então, só vou mostrar a utilização. Quando for nas respectivas aulas, vocês entenderão por que isso tudo aqui aconteceu, né? Estamos chegando lá, está acabando o curso, pessoal. Então, na função inserir opção, ele precisa que nós passemos um objeto, certo? Bem, esse objeto, no caso, é um dicionário, pessoal. Que dicionário é esse? Veja que ele começou com a chave bem aqui e termina com a chave aqui. Então, neste caso, isso tudo é um objeto. É como se fosse uma variável composta por várias variáveis. É como se fosse vetores. Em vez de ter dado na posição 0, dado na posição 1, dado na posição 2, eu tenho dado na posição code, dado na posição texto, dado na posição função. Em vez de a posição ser numérica, a posição é um texto. Então veja que todos os dados aqui desses meus dicionários são do mesmo jeito, né? Tem o mesmo comportamento. Code, 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 texto, 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 texto e função, 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 função. O identificador é o mesmo para todos, ou seja, são estruturas de dados semelhantes. Neste code é como se fosse uma variável, certo? Cujo nome é code. Então, nesta variável tem o dado 1. Nesta outra variável, que é cujo nome é texto, tem esse texto aqui. Daqui até aqui. Exemplo 1, lista de caracteres 1. Aqui, logo em seguida, eu tenho o próximo dado, que é a função. Nós vimos lá na aula de recursividade que é possível inserir nos parâmetros de uma função uma outra função. Certo? Então, eu estou passando para dentro deste meu dicionário um dado, sendo que este dado é uma função. Que função é essa? É o exemplo 1. Ou seja, é esta função bem aqui. Este é o comportamento que eu quero passar para dentro daquele parâmetro, certo? Exemplo 1, veja que isso daqui é uma função. Então, foi ela que eu passei para dentro, né? É o comportamento que eu quero chamar no momento da execução. Certo? Então, veja, todo mundo aqui tem a mesma estrutura. Code, texto, função. Então, veja, esse código aqui é o que eu quero que seja, é o controle, né? É o meu códigozinho que eu quero que na hora que eu apertar lá, informar e apertar Enter, eu vou executar. Por exemplo, se eu digitar 1, eu vou chamar a função exemplo 1. Se eu digitar, por exemplo, 8, eu quero que chame aqui o exemplo 8, certo? E assim sucessivamente. Ou seja, eu passo o identificador, passo o texto que eu quero gerar o meu menu e passo o comportamento, o que é que está associado com esse texto, o que é que está associado com este código. Beleza? E logo depois que eu
insiro todas as opções do menu, eu chamo a função executar. Vamos ver o que é este módulo menu. Clicando aqui em executar. Bem, eu tenho uma lista. Veja que eu falei para vocês, ainda vocês não sabem o que é lista, mas é como se fosse um vetor, né? Um vetor de coisas, né? Nesse caso aqui, objetos, na verdade, de dicionários. Que dicionários são esses? Veja que eu estou passando OP. Todo mundo tem aquele comportamento: code, texto, função. Code, texto e função. Certo? Então, todo mundo tem a mesma estrutura. Certo? Então, minha lista inicialmente está vazia, não tem nada dentro. E depois eu vou chamando para esta lista a função append. Veja que isso daqui é uma função interna de listas, né? Ou seja, eu vou inserindo no final. Então, como ela está vazia, o primeiro objeto fica na posição 0, que é este daqui. Na verdade, é o dicionário, né? Fica na posição 0. O próximo na posição 1, posição 2, posição 3, 4, 5, 6, 7, 8. Como eu chamei 9 vezes, vai do 0 ao 8. Então, inseri todo mundo. Veja que aqui eu chamei a função inserir opção. Inserir opção. Então, tá aqui. Veja que nós temos aqui a função executar dentro de menu, executar dentro de menu. Então, na função executar, tenho 3 variáveis: escolha, sair e tela. Escolha inicialmente é -1, sair é 0 e tela é string vazia. Enquanto escolha for diferente de sair, veja que escolha e sair são realmente, inicialmente, são diferentes. Um é -1, o outro é 0. Então, são diferentes? São. Significa que todo mundo que está aqui dentro será executado. Veja a indentação, certo? Então, todo mundo aqui está dentro dessa indentação, então todo mundo pertence a esse while. Ou seja, pelo menos uma vez essa tela será executada. Por quê? Porque nós temos que -1 é diferente de 0, enquanto escolha for diferente de sair. Então, inicialmente, como isso é verdade, então pelo menos uma vez será executado. Eu não sei depois porque bem aqui nós faremos a leitura da escolha do usuário, né? Pelo comando input. Essa tela, pessoal, é uma string que inicialmente está vazia. Bem, então inicialmente vamos fazer o seguinte: tela recebe o caractere /n 20 vezes, ou seja, /n, ou seja, vai descer 20 linhas. Após, por que isso? Veja que na hora que eu chamar aqui, a tela não vai ficar bem aqui, ela começa de bem daqui. Para que isso, professor? Porque eu não queria que na próxima execução que eu for repetir, não ficasse um dado em cima do outro, né? Você saberia distinguir qual rodada de chamada que você fez, certo? Então, desceu 20 linhas. Após ele descer 20 linhas, ele vai pegar esse caractere aqui igual e repetir 60 vezes. Então, daqui para cá, tem o caractere igual 60 vezes. Após 60 vezes, ele faz um /n, ou seja, vai para a próxima linha. Na próxima linha, ele vai imprimir o caractere barra, tá aqui a barrinha. Depois, no final, também vai imprimir o caractere barra, tá aqui o caractere barra. E veja que eram 60 caracteres, mas eu gastei um aqui e gastei 2 aqui. Então, eu tenho agora 58 caracteres daqui para cá. Veja que a barra e a barra não vão entrar. Então, eu tenho 58 caracteres. Então, eu vou botar esse texto aqui, exemplo de manipulação de string. Eu quero que centralize esse negócio aqui com 58 caracteres. Então, centralizou esse texto com 58 caracteres. Pronto, está bem no meiozinho. E aí, próxima linha. O que ele vai fazer? Digitar o igual 60 vezes ao final e para a próxima linha. 60 vezes, próxima linha. Na próxima linha, ele vai começar a imprimir o texto. Quem é o texto? São essas criaturinhas aqui. 1 igual, exemplo 1, traço, lista de caractere 1. 1 igual a 1, exemplo 1, traço de caractere 1. Próximo texto, próximo
próximo texto, próximo texto, próximo texto, próximo texto, até o texto 9, certo? Até aqui, que foi os textos que nós passamos aqui na chamada da função inserir opção. Vamos já entender por que isso daqui não foi. Veja que percorreu na minha lista de opções, todo mundo, mas é o que eu fiz? Eu vou pegar essa minha variável tela e imprimir o que está dentro do texto. Então, pego o primeiro elemento. Quem é o primeiro elemento? Aqui dessa chave até aqui nessa chave, mas eu não quero tudo, eu quero apenas a variável texto. Quem é a variável texto? É daqui para cá. E aí eu faço isso com próximo, até chegar aqui, certo? Então, é o que será impresso. Depois de imprimir todo mundo, certo? Ele sai, ele faz o seguinte, tela recebe, que já tem tela, mais o 0 igual finalizar programa. 0 igual finalizar programa, barra N, próxima linha, e aí vai imprimir, informe sua opção. Informe sua opção. Veja que aqui eu não inseri um espaço, mas logo em seguinte eu imprimo tela. Quem é tela? É tudo isso daqui que foi criado nestas atribuições. Certo? Por que eu fiz isso? Desempenho, né? Não façam vários prints. Faça um único print de uma string gigantesca. É muito mais rápido que você fazer vários prints de uma stringzinha pequena, certo? Cada printzinho é muito custoso computacionalmente. Então, se você vai sacrificar o computador, que seja uma única vez numa coisa grande, certo? Então, aqui eu imprimi um único textão, certo? Uma única stringzona gigantesca que vai daqui até aqui, certo? Depois que ele imprimir, ele vai dizer assim, olha, não quebre a linha, não vá para a próxima linha, substitua o último caractere, que é um barra N, por apenas um espaço. Então, ele substituiu aqui o barra N, colocou um espaço e não foi para a próxima linha. Veja que o cursor está aqui me esperando digitar alguma coisa, certo? Nesta posição. Por quê? Porque eu não botei o barra N. Se eu tivesse botado o barra N, ele viria para cá e ficaria aguardando bem aqui, certo? Então, ele está aqui aguardando. E aí, ó, escolha recebe input. Significa o quê? Que eu posso botar alguma dessas funções aqui. Por exemplo, se eu botar 0, ou, né? Se escolha for identicamente igual a 0, print, programa finalizado. Opa, desce uma linha e imprime programa finalizado. Certo? Desceu uma linha, imprimiu o programa finalizado. Certo? E acabou-se. Então, como finalizou o programa, eu tenho que chamar novamente. Limpei a tela, executei, desceu as 20 linhas, gerou o menu e está aguardando aqui novamente no meu input, certo? Se não foi 0, é porque foi alguma dessas funções ou então uma opção inválida, certo? Vem cá. Tenho aqui a variável achou, é uma variável local, só existe daqui, só existe dentro dessa indentação aqui, dentro desse bloco de comandos, certo? É uma variável local a este bloco. Ela não existe aqui, nem aqui, nem aqui, certo? Só existe daqui para cá. Então, achou recebe falso. Para a minha opção, que foi em lista de opções, veja que são todas essas daqui, né? São todas essas daqui até aqui, para todas essas dicionáriozinhos aqui, para todos os elementos da minha lista de opções, eu vou procurar de uma por uma, chamando ela de opção, lá no campo, na variável code, né? E aí eu vou comparar com escolha. Lá no campo code, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, vamos supor que eu botei aqui 4. O que é que ele vai fazer? Tu é 4? Não. Tu é 4? Não. Tu é 4? Não. Tu é 4? Sou. Pronto. Se, por acaso, o escolha, que é 4, é identicamente igual ao código, o que é que ele vai fazer? Vai imprimir barra N 20 vezes, ou seja, vai descer a tela 20 linhas em branco,
vai chamar a função que está nessa minha listazinha aqui, certo? Veja que ele vai chamar o campo função. Quem é o campo função? O campo função é a função que eu passei. No caso, como foi o código 4, então o código 4 será a função exemplo 4. Quem é a função exemplo 4? É essa bem aqui, certo? Então, isso daqui que será executado. Veja que é como se fosse realmente uma chamada de função. Tem que ter aqui se tivesse vários parâmetros, eu tinha que passar os parâmetros. Como a minha função aqui não existe nenhum parâmetro, então, na chamada da função, eu não passei nenhum parâmetro, certo? Então, vamos lá. Executa a função e eu digo que agora o meu achou passou a ser true. Veja que inicialmente era false, porque eu não tinha encontrado a opção, mas como agora o código é identicamente a escolha, significa que eu encontrei, né? Então, achou recebe true. Como eu já achei, né, não faz sentido eu continuar. Por exemplo, tu é 4 não, tu é 4 não, tu é 4 não, tu é 4 sou. Então, eu executo 4. Não faz mais sentido eu perguntar, tu é o 4, tu é o 4, tu é o 4, tu é o 4, tu é o 4. Não faz sentido, né? Perder desempenho. Então, eu já meti um break aqui, que é, olha, vamos raciocinar, né? Se ele encontrou, se ele não encontrou, o que ele vai fazer? Vamos supor que eu botei o 11. Tu é 11 não, tu é 11 não. Não, 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 não. Então veja que ele começou esse bloco com achou false e nunca ele encontrou. Então quando chegar bem aqui, o achou ainda é false, certo? Então se not achou, veja que achou é false. Negando false se torna verdadeiro. Veja que o if só executa se esse resultado aqui for verdadeiro. Então, como false achou é falso, negando a negação do falso é o verdadeiro. Então, como esse teste aqui retornou verdadeiro, então significa que esse bloco aqui vai ser executado. Ele vai descer a próxima linha, vai informar a escolha que você digitou, informando que é um código inválido. Vamos aqui testar um código inválido botando 11. Vai descer a linha, 11 é um código inválido. A escolha é um código inválido. Pressione Enter, ele não finaliza o programa e pergunta novamente o que é que você quer fazer. Vamos lá para o exemplo 4. Certo? Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Certo? Veja que ele desce 20 linhas, tem que imprimir, desce uma linha, pressiona Enter. Desce uma linha e pressiona Enter. Quando eu pressionar Enter, limpa a tela, né? Entre aspas, né? Desce as 20 linhas e imprime o menu novamente. E vai ficar nisso daí enquanto você não pressionar 0. Então agora, pessoal, vamos só relembrar os slides, né? Na função 1, ele vai pegar a pitomba, imprimir pitomba, caractere por caractere, em uma linha separada, utilizando uma string, e a mesma coisa utilizando uma lista. Então, exemplo 1, tá aí, string lista, né? Pronto. No exemplo 2, pitomba, aqui vai imprimir top e aqui vai imprimir top, aqui utilizando string e aqui utilizando uma lista. Top da string e top da lista. No exemplo 3, vai imprimir a quantidade de caracteres da palavra pitomba. Executando o exemplo 3, imprimiu 7. Vamos lá. No exemplo 4, eu vou executar para ficar mais fácil, né, a visualização. Cadê 4? Tá aqui. Veja no capitalize, só a primeira letra, o B vai ficar maiúsculo. Aqui, veja que eu estou chamando diretamente o construtor. Aqui eu criei a variável texto, cujo conteúdo é bom dia. No capitalize, então só o B será maiúsculo. Então também só o B será maiúsculo. Veja que aqui eu utilizei uma variável e também a mesma coisa, só que agora chamando diretamente a constante string. Então, B minúsculo, B maiúsculo, porque foi também o capitalize. Aqui o bom dia swap case, que nesse caso vai trocar
todo mundo, né? Então, o que é maiúsculo passa a ser minúsculo, o que é minúsculo passa a ser maiúsculo. Então, fica bom minúsculo e dia maiúsculo. Bom minúsculo, dia maiúsculo. O title, veja que é minúsculo, minúsculo, mas quando sair vai ser maiúsculo, maiúsculo. Maiúsculo, maiúsculo. O upper, todo mundo vai para maiúsculo, todo mundo para maiúsculo, todo mundo vai para minúsculo, todo mundo vai para minúsculo. No exemplo 5, executando, também para facilitar a visualização, né? Eu amo, sem espaço, eu amo, sem espaço. Veja que o amo tem que ter 10 caracteres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 caracteres, todo mundo ajustado ao left, à esquerda. Então, vem para cá e depois eu vou concatenar com você, tá aqui o você. Aqui no caso, vou substituir espaço por x, substituir espaço por x. No caso aqui, os mesmos 10 caracteres, só que eu vou centralizar o amo. Então, tá aqui, centralizar o melhor possível. Aqui também substituindo espaço por ponto, substituindo o espaço por ponto. Aqui, alinhar à direita, eu amo, veja que o amo vai se juntar ao você, porque eu não botei espaço aqui, né? Então, ficará amo você, certo? Com 7 espaços aqui, e aqui a mesma coisa com 7 linhas, 7 underlines. Então, esse daí foi o exemplo 5. No exemplo 6, então, leque, conte a quantidade de lé. Então, eu tenho 1, 2, 3, então foi impresso 3. Texto, Araraquara, find, encontra a primeira ocorrência do ara. Então, o primeiro ara, veja que ele conta no primeiro caractere, que é aqui o A. Então, está na posição 0. Então, está no índice 0. O rfind encontra a última ocorrência. Então, a última ocorrência está aqui. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, aqui, esse aqui é a posição 7. Certo? Então, está aqui a posição 7. Temos aqui também o tipo... se terminar com docx, é do tipo Word. Se terminar só com Word 2013. Se terminar com doc, Word 2010. Se não for nem docx, nem doc, será do tipo desconhecido. Então, como termina com JPG, será impresso tipo desconhecido. Né? Professor, faça um teste aí achando. Então, finalizando aqui, vou botar aqui ponto .doc. Então, será impresso aqui é arquivo do Word 2010. Executando 6. Opa, é o arquivo do tipo Word 2010. Se o texto arc, se a string arc iniciar com D2 vai imprimir disco inválido. Veja que não começa com D, começa com C, então é disco válido. Então não será impresso isso daqui. Então vamos mudar para D. Mudando para D, aí sim ele vai dizer, olha, começa com isso daqui? Sim, começa. Então, disco inválido. Vamos lá, exemplo 6, disco inválido. No exemplo 7, nós temos aqui Windows 10. Veja que aqui é alfanumérico? Não. False. É alfanumérico? Sim. True. Vamos lá, próximo. São todos alfabéticos? Não. São todos alfabéticos? Sim. Próximo. Windows, todos os caracteres são minúsculos? Sim. Windows 10, todos os caracteres são minúsculos? Todos os caracteres alfabéticos são minúsculos? Sim. Aqui, todos os caracteres alfabéticos são minúsculos? Não, falso. Todos os caracteres
alfabéticos são maiúsculos? Sim. Todos os caracteres alfabéticos desta string são maiúsculos? Os alfabéticos? Sim, são. Tá aqui. Aqui, todos os caracteres dessa string são maiúsculos? False. Aqui, esta string, todos os caracteres são numéricos? False. 10. Todos os caracteres são numéricos? Sim. 10 é espaço em branco. Isso daqui é espaço em branco? False. Se eu botar isso daqui, um espaço em branco, é espaço em branco? Sim. Todos, barra N, o barra N é espaço em branco? Isso daqui é um espaço em branco? Sim. Pessoal, você pode botar, inclusive, aqui quantos espaços você quiser, por exemplo. Certo? Não vai modificar o resultado. Salvando, executando, exemplo 7. Certo? Veja que eu botei um monte de espaço em branco aqui, cadê? Um monte de espaço. E ele ainda disse que é true. Um monte de espaço. Ele também botou ainda é true. Ok? Exemplo 8. Então, dividir o que tiver entre os caracteres A. Veja que o A não faz parte. Então, o que é que está entre o A? Primeiro é o R. Tá aqui, R, R, Q, U, R, P, R. R, R, Q, U, R, espaço P, R, espaço todos pontos, certo? Por quê? Porque eu utilizei o A como o divisor. Se eu tivesse botado o P, certo? Como divisor, salvando aqui, finalizando, executando, exemplo 8. Então, ficaria Araraquara, espacinho bem aqui. Veja, o P não entra, então ficaria ara todos, ponto. Aqui, X, eu odeio segunda-feira. Aqui, replace, substitua nessa variável X, odeio por amo. Eu amo segunda-feira. Teste recebe araraquara.partition, onde o separador é o qua. Então, a primeira partição seria o arara, a segunda partição seria o qua e a terceira o ra. Certo? Então, imprimindo a tupla, está aqui a tupla. O primeiro, o segundo e o terceiro. Posição 0, posição 1, posição 2. Então, veja que ele vai imprimir em formato de tupla, a tupla inteira, contendo os parênteses e as vírgulas. Agora, se você quiser cada elemento individualmente, você tem que indicar a posição. Posição 0, posição 1, posição 2. Posição 0, posição 1 e posição 2. No ZFIL, eu vou preencher esses 51 com 5 caracteres. Como só tem 3, então eu vou botar mais 2. Então, vai ficar menos 0051. Da mesma forma, com mais 51. E se eu não botar o sinal, ele, como só gastei 2, então ele vai preencher com 3. 000. Aqui, texto recebe help. Vou criar uma substring começando da posição 0, indo até o anterior do 3. 0, 1, 2. E vou concatenar com L, exclamação. L, exclamação. Está aí o nosso help transformado, né? Vamos ao exemplo 9. Veja, é o format, como nós podemos formatar, gerar novas strings. Então, ficará 4 mais 5 igual a 9, 4 vezes 5 igual a 20, 4 mais 5 igual a 9, 4 vezes 5 igual a 20, posição 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 3, 0, 1, 3,
certo? Quando a gente não informar a posição, vai seguir esta ordemzinha aqui. Primeiro, segundo, terceiro, primeiro, segundo, terceiro, seguindo essa formatação. Veja que eu tenho que utilizar dois pontos e aí aquela formataçãozinha que nós aprendemos lá na aula de entrada e saída. Eu encerro por aqui. Tchau, tchau. Até a próxima.